Masterclass, nossos convidados, Antônio Carrilho, Joaquim Castro, Fernanda Pessoa, vão trazer uma experiência, uma super bagagem que eles têm dentro do cinema, do cinemão aí, né, vamos dizer assim. E como eu tinha dito antes, é muito, por exemplo, eu pensei nesse projeto porque eu acho que essa questão do roteiro, ela é estrutural, né? Ela é uma fundação, né? Ela é uma base sólida que a gente constrói para poder, né? Como você vai construir um prédio, um edifício, uma casa sem a sapata, sem a estrutura, sem essa solidez que um filme, um projeto audiovisual necessita. Então, essa interlocução, né, que vocês vão ter com esses orientadores, com esses professores, ela vai mostrar caminhos, né? Ela não é uma coisa que você tem a obrigatoriedade de seguir, não, mas são caminhos possíveis, né, que ao longo do desenvolvimento do seu projeto você vai facilitar muito, né? Porque você vai ter um norte. Até que a gente criou, eu e a Lai, a logo que é o farol, que é o farol da Ilha da Moela, que é aqui uma ilha na frente da Ilha de Santa Marta, que é lá na cabeça do dragão, que é no começo, né, na parte sul da ilha. Então, eu acho que simboliza muito bem, né, o que vem a ser uma atividade como essa. Ela é um farol, ela vai te dar caminhos, né, possíveis, ela vai iluminar o teu caminho, é um ponto de luz, né, de segurança para você navegar com o seu filme, com o seu projeto, com o seu roteiro. Boa tarde, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Lai. É uma oportunidade ótima de estar aqui, poder trocar com vocês que estão se inserindo agora, né, no mercado do documentário, do audiovisual. Eu sou Fernanda Pessoa, eu sou diretora de documentários, eu sou professora de cinema e eu sou pesquisadora, estou fazendo meu doutorado agora na ECA, na USP. Eu me formei em cinema na FAAP em 2010, depois eu fui fazer meu mestrado na Paris 3, na Sorbonne Nouvelle, em 2013, e agora estou no meu doutorado com uma pesquisa sobre mulheres cineastas experimentais. Então esse é o meu foco de pesquisa, e vocês vão ver que isso está muito ligado ao meu trabalho como documentarista. E aí hoje eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência nos meus curtas e nos meus longas, para a gente falar mais sobre a questão da direção em documentário, né? Que às vezes não fica tão claro. Às vezes a gente pensa em documentário e a gente pensa muito no assunto, né? O assunto é muito importante, eu quero lidar com esse tema. Mas como é que eu encontro a forma cinematográfica, a linguagem cinematográfica ideal para aquele tema e dentro das condições de produção que a gente tem também? Porque às vezes a gente quer fazer um documentário, a gente pensa em fazer um documentário em que a gente vai abordar toda a história sobre um tema, mas a gente quer fazer um curta, então não cabe. Ou a gente não tem tanto dinheiro, então também não cabe, né? A gente tem que pensar que fazer documentário também é caro, porque a gente tem que licenciar todo o material, tem toda uma estrutura, né? Então como é que a gente encontra essa forma? Aí eu trouxe aqui uma coisa para começar para vocês. Se eu ficar aqui, fica bom? Pode ser? Tá, melhor. Eu trouxe só, para a gente começar um pouco, esse é o Guia de Práticas para Roteiro de Documentário e Não Ficção, da ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas. E aí quando a gente pensa em roteiro, geralmente a gente pensa em roteiro de ficção, né? As pessoas normalmente acham que para fazer um documentário, a gente chega lá, pega a câmera, né? Uma câmera na mão, ideia na cabeça e vai. E a gente tem todo um processo de planejamento e pesquisa antes. E aí o Antônio vai falar muito sobre isso, mas eu queria chegar aqui num ponto específico do projeto, que é a parte mais de direção mesmo. Esse então é o guia da ABRA, dessa associação. Eu vou mandar para o Cris encaminhar para vocês depois, porque ele é um guia super legal para vocês usarem para os projetos de vocês. Aí, Cris, eu queria que você fosse para a página 37 desse guia. Só para falar sobre o que eu vou falar com vocês hoje. Volta uma. Não, é isso, estratégia de abordagem. Tá? Não, vai na 37 mesmo, 37 mesmo. Aí, tá. Então aqui, né, esse guia da Abra, ele vai falar assim, geralmente quando a gente vai fazer um projeto de documentário, tem alguns textos básicos que a gente pede
que um edital vai pedir, ou que o canal de streaming vai pedir quando você vai apresentar um projeto. Então aqui ele vai explicar, né? A gente tem a proposta da obra, que é um resumo, é aquele texto que vocês escreveram, né? Todo mundo que está com o projeto aqui escreveu aquele resuminho apresentando. É um curta-metragem de tanto tempo, qual é o tema, bem resumido. Aí a gente tem a sinopse, se a gente estiver falando de uma série documental, sinopse dos episódios, ou seja, o que cada um vai ter como conteúdo, eleição dos objetos, que aí vai ser a descrição do tema de vocês, que aí acho que talvez o Antônio fale um pouquinho mais. Mas aí eu queria chegar na próxima página, Cris, se você puder chegar lá, que é estratégias de abordagem, tá? Que é o lugar, talvez, para a direção mais importante. Porque um mesmo tema pode ter muitas abordagens. Eu posso fazer um filme sobre um tema muito importante como violência contra a mulher. Eu posso fazer ele só com entrevistas, eu posso fazer ele só com arquivo, eu posso fazer ele só de forma poética. Tem várias abordagens que a gente pode fazer para o mesmo tema. E é aqui que a direção tem que pensar. E aí isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta no projeto de vocês, que foram selecionados, que a gente vai conversar na consultoria daqui a pouquinho, que foi entender o como. Né? Quando a gente fala dos objetos, a gente está falando o quê? Qual é o seu tema? O que você vai falar? E aqui, o estratégia de abordagem é o como eu vou ver isso, como eu vou abordar isso. E esse texto, apesar de ele estar aqui com 5 linhas nessa descrição da obra, esse texto é essencial quando a gente vai mandar um edital, porque é nele que a gente vai mostrar o que tem de único no nosso filme, né? Porque pode ter um mesmo filme que já lidou com o mesmo tema que você, mas você tem um novo olhar, você tem uma nova abordagem. Então aqui ele vai dar esses exemplos, né? Linguagens e procedimentos que se pretende usar na realização. Entrevistas, que eu acho que é um pouco a coisa básica quando a gente pensa em documentário, né? Aquele documentário mais tradicional, com entrevistas, ou que a gente chama de talking heads, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas esse é um termo bem que a gente usa, né? Talking heads, cabeças falantes. Então a gente tem alguém falando sobre aquele tema, dando uma entrevista, comentando, dando uma opinião. Reconstituições. Então isso também é um procedimento comum, né? A gente vê um documentário sobre, né, por exemplo, tem um documentário aqui que é sobre o Bumba Meu Boi aqui do Guarujá, né? Você pode fazer uma reconstituição daquelas cenas, pode ser também, né? A gente reconstitui aquela realidade que aconteceu. Animação, que também é um recurso super legal de documentário, que a gente esquece, né? A gente esquece que o documentário também pode ser animação. Então, ao invés de a gente fazer a reconstituição de um fato histórico, de um episódio que a gente quer mostrar, a gente usa uma animação para contar aquela história. A gente tem alguns exemplos bem legais de documentários brasileiros de animação. Tem um documentário que eu acho que é legal de assistir, que é um longa-metragem que se chama Valsa com Bashir, que é um documentário inteiro de animação. Vocês podem procurar que vocês vão achar, eu acho que é legal. Às vezes a gente pode misturar também essas formas, né? É um filme de entrevista que tem uns pedaços de animação. Tem alguma coisa muito difícil do meu tema que eu quero lidar com a animação, porque a animação ela tem esse distanciamento. Às vezes é melhor do que fazer uma reconstituição com atores, né? Imagens de arquivo, né? Ou seja, filmes, fotografias, imagens da imprensa, matérias de jornal, em que a gente vai usar o arquivo para contar a nossa história. E aí a gente vai ver, eu trabalho bastante com arquivo, eu vou mostrar para vocês um pouco um uso mais criativo do arquivo, porque geralmente a gente pensa no arquivo só como uma ilustração do que está sendo falado na voz off, e o arquivo ele pode ser muito mais do que isso, a gente vai ver já. Narração, então a gente pode ter aquela voz over, né? Aquela que a gente chama de voz de Deus, que conta, né? Fala tudo para o espectador que ele tem que saber. Em 1964 tivemos o golpe militar, Ou a gente pode ter uma voz over mais poética, uma voz em primeira pessoa, uma voz em terceira pessoa, uma voz que não é tão confiável quanto essa voz de Deus que dá todas essas informações. E a gente tem um filme como, por exemplo, Helena, da Petra Costa, ou o documentário Democracia em Vertigem, que o Joaquim talvez possa falar um pouquinho mais porque ele trabalhou nesse filme, que são filmes que têm uma voz over, uma narração mais poética. Então vejam que dentro desses 4, 5 procedimentos aqui, a gente tem muitas possibilidades. Cada um
deles vai levar a gente por um caminho e para um produto audiovisual, eu odeio falar produto audiovisual, mas enfim, né? Vai levar a gente para um filme diferente, para uma abordagem diferente. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre os meus filmes para entender como cada tema que eu fui abordar me levou para a minha estratégia de abordagem, me levou para uma linguagem cinematográfica. Eu tenho filmes muito diversos, se a gente for olhar, eles têm cada um uma estética muito diferente, porque eu gosto de procurar qual é a forma ideal para um certo conteúdo. Então, Cris, a gente vai falar então hoje bastante de estratégias de abordagem, e aí depois o Antônio vai falar com vocês muito sobre essa parte de estrutura de roteiro, que é super importante também, tá? Cris, pode ir para o meu site, que tá aberto. Então, eu me formei em 2010 na FAP e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Eu tinha já dirigido alguns curtas de ficção e aí eu fui fazer meu mestrado. Decidi que eu queria pesquisar mais, queria me aprofundar mais na parte da teoria, fui fazer meu mestrado. Quando eu terminei meu mestrado, eu fiz esse primeiro curta, pode baixar um pouquinho? Isso, esse aqui, que é o Femme de Ménage, tá? De 2013, é um filme de 10 minutos. Meu primeiro curta, que realmente foi para festivais e que passou em alguns lugares, que é um filme sobre 3 mulheres imigrantes na Europa, porque era onde eu estava fazendo o meu mestrado, estava estudando em Paris. 3 mulheres imigrantes, então, uma portuguesa em Paris, uma mulher da Geórgia, na Espanha, e uma brasileira em Portugal. E todas elas, no país em que elas moram hoje, são empregadas domésticas, tá? Femme de ménage, em francês, quer dizer empregadas domésticas, mas foneticamente também quer dizer mulheres em mudança, mulheres se mudando. Então são mulheres que saíram dos seus países e trabalham como empregadas domésticas nesse novo país. Esse projeto foi feito com uma espécie de residência artística que a gente tinha lá, em que eles selecionaram 30 novos jovens, né, estudantes de cinema, para fazer um filme em um mês, viajando de ônibus por França, Espanha e Portugal. Então a gente não sabia o que a gente ia encontrar, a gente chegava lá de ônibus, a gente viajou de ônibus para esses 3 países, 30 pessoas no mesmo ônibus, às vezes dormindo no ônibus, assim, uma coisa bem juventude mesmo, e a gente ia encontrando essas pessoas lá. A gente tinha que chegar, escolher um personagem, o tema era imigração, mas não tinha um tema mais delimitado, era um tema bem geral, imigração. Então a gente tinha essa restrição. Um mês, um tema geral, encontrem os personagens e façam curta-metragem nesse tempo. E aí isso foi o que deu essa forma, né? A gente não tinha tanto tempo para se aprofundar na relação com as personagens, tinha que conhecer na hora, chamar alguém que conhecia alguém na cidade, fazer uma pesquisa muito rápida mesmo, e aí a gente conseguiu conhecer essas 3 mulheres, acompanhar 1-2 dias na vida delas e fazer entrevistas. Tá? Não dava para a gente ter tanta profundidade de fazer uma coisa que a gente chama de documentário observacional, que é quando a gente fica com a câmera quase invisível, né, fingindo que a câmera é invisível, acompanhando a realidade dessas pessoas. Para a gente chegar no documentário observacional, a gente tem que ficar muito tempo com aquela pessoa, para ela quase esquecer que a câmera está ali, para ela criar uma relação, para ela se abrir a vida dela, né, ter confiança na gente. Então não tinha como a gente ter uma pegada mais observacional. Então a solução que a gente encontrou foi documentário, talking head, entrevista, com 2 dias de observação da rotina delas. Então esse é meu primeiro filme, que tem essa forma um pouco mais tradicional, que eu acho que funciona para alguns casos. Aí pode passar, pode descer um pouquinho mais. Não, é subir, na verdade. Isso. Pode passar, isso aqui é instalação fílmica. Esse é um filme super experimental que eu não vou nem falar, porque depois ele tem outro desdobramento. Pode ir. Mais um, isso é uma outra. Eu tenho um trabalho de artes visuais também, de exposição. Se vocês entrarem no meu site, vocês conseguem ver também. Eu gosto de desdobrar os meus trabalhos em várias coisas. Pode passar Prazeres Proibidos. Sobe mais um pouquinho. Daí a gente vai chegar nas histórias. Isso. Aí, quando eu estava fazendo o meu mestrado na França, eu comecei a desenvolver o meu primeiro longa-metragem, documentário, que chama Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Ele faz uma releitura histórica da ditadura no Brasil, nos anos 70, através apenas de trechos
de filmes brasileiros dessa época, chamados de pornochanchadas. Não sei se vocês já ouviram falar das pornochanchadas, mas as pornochanchadas eram um gênero de comédia erótica que foram os filmes mais vistos e produzidos no período. Então eu tinha um conhecimento muito grande de pornochanchada, porque na FAAP, onde eu estudei, eu trabalhei durante um ano na Filmoteca da FAAP, catalogando fotografias do cinema brasileiro, então fazendo um trabalho de pesquisa muito grande. E aí eu tinha esse conhecimento gigante de pornochanchada, mas não sabia o que fazer com isso. Tinha percebido que as pornochanchadas revelavam algo sobre o período da ditadura militar no Brasil, mas não sabia ainda o que eu queria fazer com isso. E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, em 2012, eu estava lá, eu fiz uma disciplina que chamava A Reutilização de Imagens no Cinema Experimental. E aí lá eu tive a ideia de fazer um filme inteiro com esses trechos da pornochanchada, só mostrando o que ela conta pra gente sobre a ditadura militar. E aí eu fui descobrindo que ela contava muita coisa, tá tudo ali. O golpe tá ali, a Era de Aquários tá ali, a luta por direitos das mulheres, a repressão, a tortura, tá tudo ali. Vamos passar o trailer só pra gente conseguir visualizar? Tá numa outra aba? Isso. Esse é o trailer, aí eu comento um pouquinho mais sobre o processo. O que mais me interessa na história? As sacanagens. Amigo cantar! Viva a América! Você é macho. Duvida? Daria sua própria vida pelos seus irmãos? Sim, isto é, acha. Você toca uma revolução? Então esse é o Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Ele está hoje na Globoplay, se vocês quiserem assistir ele por inteiro, ou está para aluguel também no YouTube, baratinho. Tá na pirataria também, né? Quem não tiver nenhum desses também tudo bem. O importante é que assistam. Então, Histórias, eu gosto de contar a história do Histórias porque ele foi um filme que eu fiquei 5 anos fazendo, tá? Eu comecei a fazer ele em 2012. E eu tive a ideia dele fazendo o meu mestrado nessa disciplina que eu contei para vocês. E aí, no final dessa disciplina, a gente tinha que fazer um curta-metragem aplicando o que a gente tinha entendido de reutilização de imagem, né? E aí eu decidi fazer um curta de 13 minutos testando a ideia do Histórias. Eu peguei 5 filmes de pornochanchada, montei para ver se tinha alguma coisa ali, deu certo, e aí a partir desse trabalho estudantil, eu comecei a desenvolver meu primeiro longa. Então acho que é legal vocês saberem disso, né? Assim, eu fiz um teste antes, para depois, para provar que essa ideia funcionava, e daí fui lá e fiz o longa. Então quando a gente trabalha com arquivo, a gente tem várias possibilidades. Eu sabia que no caso desse filme, eu não queria fazer um filme que tivesse uma voz-over narrando a história da ditadura e só usando essas imagens como ilustração. Eu queria que essas imagens, as imagens e sons da pornochanchada revelassem algo novo sobre a ditadura. Por isso eu escolhi não usar cartelas, não tem cartelas indicativas que vão dizendo pra gente o que está acontecendo e não tem uma voz off comentando. Então é só as imagens em relação com elas mesmas. Que é uma abordagem possível, né? Assim, é uma das abordagens que a gente pode ter, uma das abordagens mais criativas que a gente tem.
o cinema de montagem, o filme de montagem, o documentário de montagem, ele tem alguns nomes, né? Ele pode se chamar de filme de arquivo, filme de montagem, filme de found footage, talvez você já tenha ouvido falar esse termo em inglês, que quer dizer filmagem encontrada, né? Literalmente a tradução do inglês de found footage é filmagem encontrada, ou seja, você pega um material que já foi filmado e reutiliza ele da forma que você quiser, ou a reutilização de imagem, que a teoria francesa chama de remploi, reutilização, literalmente, da tradução. E aí eu fui pesquisar formas criativas de usar essa montagem. Como é que eu fazia para juntar uma imagem com outra totalmente diferente, uma imagem de 1972 com uma imagem de 1977, para reforçar um sentido, para revelar algo que estava no conteúdo original, mas que quando estava dentro de uma outra narrativa, não aparecia com tanta força. Então o trabalho de montagem, ele pode ser isso também, né? A gente encontrar potencialidades daquelas imagens que não estavam tão presentes no material original. Então foi esse trabalho que eu fiz com histórias, assisti 150 filmes de pornô chanchada, fichando, tá? Eu assistia anotando no caderninho tudo que eles me revelavam sobre os anos 70. Depois eu selecionei os 30 filmes que eu achei que eram mais significativos, que tinham mais conteúdo interessante, e comecei a montar eles, com cópias que eu tirei de todos os lugares possíveis e inimagináveis. YouTube, colecionadores privados, pirataria, todos os lugares possíveis. Peguei esses 30 filmes em qualidades baixíssimas, comecei a montar. Quando eu decidi quais eram os filmes realmente, entendi que eram esses 30 filmes, eu fui atrás dos direitos autorais e das cópias em boa qualidade. E aí começou o trabalho mais difícil. A parte da montagem foi super legal, foi super divertido, quebra-cabeças incrível, você pode ir para vários lugares, mas encontrar os direitos autorais de filmes brasileiros não é tão fácil. E aí a gente fez uma pesquisa muito longa, começou a ir atrás. Tem filmes que a gente não achou cópia boa, tá? Não tinha, porque são filmes de pornô chanchada, que são considerados arte menor no Brasil, né? Então, assim, se filmes de grandes cânones nossos estão sendo restaurados agora, pornô chanchada pior ainda. Então, não consegui achar alguns filmes, não consegui achar alguns detentores dos direitos. A gente começou a ter que fazer algumas escolhas. Vamos usar esse filme em baixa qualidade ou não? Eu decidi usar, porque eu achava que a baixa qualidade era também ela mesma um testemunho, um documento da falta de preservação no Brasil. Então, usar essa imagem muito ruim quer dizer algo sobre a história do cinema brasileiro, que é o tema do meu filme também. Então, tudo bem absorver isso, né? É legal que tenha diferentes qualidades. E tudo isso, importante dizer, fazendo esse filme com R$0, tá? Eu fiquei 3 anos fazendo esse filme sem saber no que ia dar. Comecei a fazer, consegui uma equipe que topou trabalhar comigo por um valor super baixo, né? Que eu ia pagando de outros trabalhos que eu ia fazendo no cinema, mas realmente recebendo muito pouco. A gente montou esse primeiro corte. Eu tinha mandado para vários editais, não conseguia, até que eu consegui um edital do PROAC, né? Que é do governo do estado de São Paulo. Então, que vocês que estão aqui no Guarujá podem aplicar também. E que eu recomendo que vocês apliquem, porque hoje o PROAC, ele tem ações afirmativas para interior e litoral. Então, é mais fácil de conseguir hoje um PROAC. Eu mandei para um PROAC de finalização, ou seja, eu mandei um corte. Para mandar para finalização, você já tem que ter uma versão do filme, você já tem que ter filmado, montado o primeiro corte, e aí eu consegui o dinheiro para fazer o filme. Então o filme só existiu porque eu consegui esse PROAC depois de 3 anos fazendo o filme sem dinheiro nenhum. Aí eu consegui pagar os direitos autorais, pagar a minha equipe, finalizar com uma qualidade boa. Finalizei o filme em 2017, então exatamente 5 anos nesse processo. E aí o filme teve uma aceitação muito grande, muito maior do que eu podia imaginar. Porque quando ele começou, eu nem sabia se ele era um longa, se ele era um curta, se ele era uma instalação, né? Quando ele virou um longa, ele é um longa um pouco fora da curva, assim, né? Ele é um pouco diferente, ele tem uma pegada experimental. E aí ele passou em vários festivais, passou em festivais internacionais. Esse filme me levou para a Índia, me levou para a Grécia, eu fui para muitos lugares passar esse filme. E o filme ressoou com um público muito diverso, entrou em salas de cinema, ficou em cartaz na Netflix, no catálogo da Netflix 3 anos e agora está na Globoplay. Então é um filme que foi feito muito na raça e que acabou dando muito certo. Depois disso, pode passar um pouquinho. Enquanto eu estava terminando de montar o Histórias, em 2016,
Cris, pode subir pro que está logo em cima, por favor. Né, o Histórias é de 2017. Em 2016, eu comecei a fazer o meu segundo longa-metragem, que é... Cris? Tá aí. Eu comecei a fazer o meu segundo longa-metragem, que é o Zona Árida, que eu começo em 2016 e termino em 2019. Que é um filme totalmente diferente do Histórias. Tematicamente tem coisas parecidas, mas formalmente ele é bem diferente. Então, o Zona Árida é meu segundo longa-metragem. Eu comecei a fazer ele em setembro de 2016, né? Filmei ele em setembro de 2016 e só consegui terminar em 2019. É um filme sobre a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, que se chama Mesa e fica no Arizona, que por acaso é a cidade onde eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos. Eu queria ir para a Califórnia, me mandaram para o Arizona, eu fui. 2 semanas depois que eu cheguei lá, aconteceu o atentado do 11 de setembro. Então eu vivi esse ano lá, né, em que muita coisa aconteceu. Entendi várias coisas sobre essa América profunda, que a gente quase nunca vê nos filmes. Voltei para o Brasil e falei, nossa, foi meio estranho isso que aconteceu, mas ok. 15 anos depois, quase 15 anos depois, eu descubro que essa cidade foi eleita num estudo feito pela Universidade da Califórnia e pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que essa cidade foi eleita a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Falei, nossa, entendi, né? Não estou tão surpresa, mas, né, entendi muita coisa sobre a minha experiência ali. E aí eu decidi voltar para lá, exatamente 15 anos depois da minha primeira ida, 2 meses antes do Trump ser eleito em 2016. Voltei para lá, reencontrei familiares, colegas, etc., para tentar entender o que quer dizer ser a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, o que é esse conservadorismo norte-americano, mas também tentando entender essa volta do conservadorismo aqui no Brasil, porque logo em seguida isso veio para cá também. Em 2018 a gente teve a eleição do Bolsonaro, então a gente estava muito influenciado, ainda está muito influenciado por esse contexto do conservadorismo, e aí a procura desse filme era um pouco essa. Pode passar o trailer para a gente entender um pouco como que é a forma dele. A coisa que você mais quer hoje é morar nos Estados Unidos. Como vários jovens do seu país, você sonha com uma vida americana. A boa notícia é que você vai conseguir. Só que talvez não do jeito que você imagina. Durante o próximo ano, você vai experimentar o estilo de vida americano. Mas há algo de estranho no ar quente do deserto do Arizona. E você não sabe dizer exatamente o que. Você sente que está num lugar diferente de tudo que já conheceu. Você vai prometer a si mesmo nunca mais voltar a esse lugar. E você vai manter essa promessa por 15 anos. Um mito fundador do século XIX, que diz que o povo dos Estados Unidos teria sido eleito por Deus para dominar as terras da América do Norte, espalhando a democracia e o capitalismo. Mas o que nem você, nem ninguém aí ainda sabem é que você está na cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Talvez essa informação sozinha não te sirva para muita coisa agora. Mas para mim ela mudou tudo. Foi por causa dela que você, decidi voltar lá e te escrever essa carta. Ter vivido o conservadorismo americano vai ser útil para você no futuro, infelizmente. Funciona assim, se você copiar 10 mensagens entre com esse valor aqui, se você copiar... Então, outra pegada totalmente, né? Assim, totalmente diferente. Aqui a gente tem um filme com uma narração em voz over em primeira pessoa, escrita em forma de carta. Então é uma voz over mais poética, né? É uma carta da Fernanda do presente para a Fernanda do passado. E eu fui até lá reencontrar essas pessoas e filmar essa realidade. Nesse filme, um pouco como aquele meu primeiro
primeiro filme, o Femme de Ménage, eu tinha uma certa restrição temporal, né? Eu tive que fazer esse filme, eu tive que ir para os Estados Unidos com uma equipe super reduzida e a gente ficou um mês lá. Então a gente também tinha pouco tempo para entrar na vida dessas pessoas, para restabelecer uma relação. Então esse filme ele tem uma mistura de entrevistas, então a gente tem talking heads, a gente tem as pessoas falando, a gente reencontra essas pessoas e elas contam pra gente coisas. A gente tem muitas imagens observacionais da cidade e desses personagens. A gente acompanha um personagem que vai num campo de tiro, um personagem que é um cowboy, a gente vai acompanhando eles. E ao mesmo tempo tem uma coisa mais performática da minha parte, porque eu entro, né, eu apareço na frente da câmera em situações meio performáticas, em lugares que são importantes para a narrativa e que criam certas metáforas visuais sobre o que eu estou querendo dizer ali. Por que eu fui para essa abordagem? Primeiro, por uma questão dessa restrição temporal que eu tinha, né, um mês para a gente filmar lá, como é que eu vou organizar isso de uma forma que seja significativa. Eu não sabia que eu ia usar essa voz off. Na verdade, a princípio eu não queria que eu tivesse uma voz over, mas a gente entendeu que precisava, que eu precisava contar e narrar essa história. Eu era o fio condutor. E aí essa forma da carta foi uma coisa que apareceu lá no final do processo. Antes era uma carta só em primeira pessoa. Era eu contando realmente com essa história para o espectador. E depois eu entendi que não, que isso faria muito mais sentido se fosse uma carta eu do futuro conversando com a Fernanda do passado. Mas isso foi lá no final do processo. O filme estava inteiro montado já e eu decidi reescrever toda a carta lá no final. Além disso, esse formato que eu escolhi, a gente pode dizer que ele é um formato um pouco mais conservador na sua forma. Né? Depois de vir com um filme super experimental, só de montagem ali com histórias, eu escolhi um formato um pouco mais conservador, porque o meu tema é o conservadorismo norte-americano. Então eu queria também me relacionar com essa forma mais conservadora de fazer filme, claro que trazendo outros elementos, como essa coisa mais performática e essa voz mais poética, mas para mim fazia sentido, até porque essa forma mais conservadora do documentário, ela é a forma mais comum. Quando a gente pensa num documentário de streaming, é assim, né? Os documentários norte-americanos, geralmente, eles são muito baseados em talking heads, entrevistas, é mais ou menos por aí. Então, eu queria dialogar com essa tradição da forma cinematográfica mais tradicional. Fiz esse filme, ele terminou em 2019, lancei ele em festivais, também passou por alguns festivais legais, mas logo em seguida veio a pandemia, e aí ele ficou um pouco prejudicado na sua distribuição por causa da pandemia. A gente distribuiu ele em salas de cinema em 2020, quando teve a eleição do Biden, né? A gente achava que era importante o filme sair naquele momento de possível reeleição do Trump, que ainda bem que não aconteceu, mas tinha essa possibilidade, e é um filme que ele foi direto, quase direto para os streamings, né? Ele não entrou em cartaz, quer dizer, entrou em cartaz muito pouco, né? Em 2020 todos os cinemas estavam fechados, não estava rolando. E aí agora, em 2022, 2024, que a gente tem de novo essa possibilidade de uma reeleição do Trump, a gente está meio trazendo de novo ele, vai fazer uma sessão agora lá em São Paulo, caso vocês estejam em São Paulo no dia 8 de novembro, vai ter uma sessão no cinema lá pra gente debater o filme. Então esse é o meu segundo longa, e aí meu tempo tá acabando, né? Tô vendo. Então vamos pro último, pode passar. Só sobe pra eu chegar, pode ser no site mesmo. Que eu quero falar só disso. Aí eu fiz esse curta, que vai ser um ensaio pro longa que eu vou contar pra vocês agora, tá? O Igual, Diferente, Ambas, Nenhuma, ele é um curta que depois me ajudou pra fazer o longa. Pode subir mais um pouco. Pode passar. Fiz esse outro curta que chama Solidariedade. Sobe. Se vocês entrarem no meu site, tem tudo bem todos os trailers, todos os links para tudo, assim, eu tenho essa noção de auto-arquivo muito forte, assim, né? Acho que pesquisar o cinema das mulheres experimentais me fez entender que se eu, mulher, cineasta, não me auto-arquivar, talvez ninguém me arquive. Então pensem nisso também, tá, gente? Quando a gente começa a fazer as nossas coisas, a gente tem que disponibilizar a nossa história e deixar tudo registrado para o futuro. Aí eu fiz o Ordem Reina e daí chega no Vai e Vem, que é o meu último documentário, que é um filme que saiu em 2022, que é um filme que é todo feito de videocartas, uma troca de videocartas entre eu, aqui no Brasil, e a Tica Barbosa, que é uma cineasta mexicana brasileira que mora em Los Angeles.
durante a pandemia, né? Então, em 2020, a gente se propôs um dispositivo cinematográfico de troca de videocartas a partir de um livro sobre mulheres cineastas experimentais. Então, tinha um livro que tinha 15 artigos e cada artigo era sobre uma cineasta diferente. E aí eu propus para a Tica: vamos nos comunicar só com videocartas, cada videocarta inspirada pelo trabalho de uma cineasta experimental. Então, cada trabalho com uma forma totalmente diferente da outra e pesquisando essas mulheres. Então, mais uma vez, uma forma de retomar uma certa história do cinema que estava esquecida e, ao mesmo tempo, retratar um período histórico super importante que a gente viveu aí em 2020. Pode botar o trailer, então, Cris, só para a gente ver. Nós somos mulheres criadoras. Você pensa nisso? Seguimos dançando essa dança feminina e poderosa. Qué lindo fue verte, amiga. Pienso mucho en lo que dijiste, en la última carta. Pero me muevo en esta danza entre nosotras, bajo nuestro propio ritmo, entre tanta muerte y violencia. ¿Esto cuenta? ¿Dónde está el inicio de un nuevo año? El renacimiento de la democracia. ¿O una nueva chance? Pero ese maldito pasado sigue vivo y armado hasta los dientes. Protégenos a todas nosotras, negras, morenas y blancas, indias, putas y lesbianas. Pero vendrá el día donde esos canallas infantales, esos hombres minúsculos, serán combatidos por mujeres, mujeres inmensas. Então, aqui um filme com uma outra abordagem ainda, né? Troca de videocartas entre duas amigas separadas, inspiradas por essas mulheres, retomando essa história do cinema de mulheres, retratando mulheres ao nosso redor também. Então, forma e conteúdo, mais uma vez, muito ligados aí, né? Era uma comunicação mais íntima que a gente queria fazer, mas também era uma forma da gente experimentar com a linguagem. Esse filme está na Amazon Prime para aluguel, então se vocês quiserem assistir, ele também está disponível para vocês assistirem ele por inteiro. Mas é isso, assim, queria dar esse recorrido para vocês entenderem que às vezes a gente vai para lugares muito diferentes e tem muitas possibilidades para além dessa forma muito tradicional do documentário que a gente pensa, né? O documentário ele é uma das formas hoje, para mim, com mais possibilidades de experimentação. Né? Porque ele tem um orçamento um pouco mais baixo, ele tem essa possibilidade do erro, que eu acho que é muito legal também. A gente não querer ficar só naquela coisa muito cristalizada, correta. Então, queria trazer isso para vocês ficarem meio inspirados a pensar um pouquinho fora da caixinha também, e aí a gente conversar um pouco mais sobre isso nas nossas conversas individuais. Vou encerrar, porque tá acabando o meu tempo, mas a gente continua conversando agora individualmente, tá bom? Obrigada. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é Antônio Carrilha, eu sou lá de Recife, de Pernambuco. Mas eu estou bem à vontade aqui no Guarujá, eu já sou amigo do Cristiano há algum tempo. Os dois filmes que eu vou passar trechos aqui,
ele trabalhou na direção de arte, chamar a atenção. Um deles é um documentário, né? Mas mesmo assim tem direção de arte, porque tem uma cena de ficção bastante longa e importante no filme. E eu também vim aqui, já editei 2 filmes dele, o Emoções de Paquetá, sobre uma líder da Associação dos Cortiços lá de Santos, a Samara, e também o BNH 01, que é um filme sobre o primeiro conjunto do BNH da década de 1980, se não me engano. Queria falar um pouco, pegando um pouco o que a Fernanda falou, né, em relação ao documentário, assim, que a gente... Na verdade, não é só um documentário, né? O cinema, ele tem uma frase de Albert Rocha que fala: o cinema tem vários caminhos, eu prefiro todos. E essa frase ela é muito interessante, porque é assim mesmo. Assim, se vocês pensarem que eu estou aqui falando com vocês, né? A quantidade, as possibilidades de formas que vocês têm de gravar esse meu depoimento é infinito. E eu não estou falando nem de documentário, posso estar falando só de uma perspectiva de uma gravação simples como a que nosso amigo está fazendo. Ele está aqui de frente para mim, nessa distância, mas ele poderia estar aqui do lado, ele poderia estar em qualquer lugar dessa sala, na verdade. Poderia estar usando lentes, poderia estar usando uma série de recursos dessa luz, poderia estar toda espalhada, poderia ter uma gelatina azul ou vermelha. Vocês entendem a quantidade de possibilidades, né, que a gente tem no cinema. Então isso é muito interessante. E é o grande desafio do cinema, é você escolher um caminho, porque você vai ter que escolher. E dirigir um filme envolve centenas de decisões. Desde a equipe que você vai fazer, ou que você vai formar, ou a verba que você tem ou que você não tem. Então, o tempo todo você está tomando decisões. E aí me lembra uma cena do filme chamado A Noite Americana, um filme de Truffaut, cineasta francês, que retrata uma filmagem mesmo, e ele é o próprio diretor também, um personagem diretor do filme. E aí eu me lembro que ele sai de uma locação e começa a andar no set de filmagem, não está filmando ainda. E aí vem uma série de pessoas fazendo perguntas para ele. E não sei o que, aí bota uma fileira de enfim, tapetes que vai ter na cena tal. E aí ele olha e escolhe e diz assim, aí qual é a cor? Aí ele diz uma cor. Aí logo depois chega outra pessoa e começa a fazer perguntas para ele e ele responde sempre, tal, responde, daqui a pouco ele pensa em off, né? A gente escuta o pensamento dele e ele fala alguma coisa parecida com ser diretor de cinema é isso, é você tomar um monte de decisões, mesmo que você não tenha muita certeza sobre elas. Porque, apesar de toda a segurança que a gente passa, é impossível você fazer um filme que não tenha momentos que você não vai ficar um pouco em dúvida. Porque são muitas decisões, são muitos caminhos, né, que a gente pode seguir. E o que eu aprendi, assim, com o tempo, a gente tem essa questão, por exemplo, das cabeças falantes, né, das entrevistas, que seria a coisa mais careta, vamos dizer assim, entre aspas. Mas a verdade é que às vezes é preciso. E dependendo do filme, pode ser mais interessante isso do que outra forma. Então, assim, o que a gente tem que pensar sempre é que o tema, sabe, o filme, a ideia, ele é um ser vivo também que vai vai lhe dar pistas, né? E aí a função do diretor, do roteirista é essa, aí captando essas pistas e fazer o melhor possível. Mas é isso, assim, essa questão da quantidade de decisões que a gente toma é muito, muito importante. Eu estudei, só para me apresentar um pouco, eu estudei cinema na UF, na Federal Fluminense, e na época não tinha cinema em Recife, agora tem o curso na Federal, mas eu também estudei um pouco de jornalismo, 2 anos de jornalismo, antes de fazer a prova de transferência para cinema. É tudo comunicação social, né? Então foi
mais ou menos tranquilo. Também gostei muito dessa minha experiência com jornalismo, foram 2 anos apenas, mas no jornalismo a gente a gente não tinha uma cadeira específica sobre isso, mas assim, a gente treina entrevistar, por exemplo, né? E fazer entrevista também para o documentarista é uma coisa muito importante e que envolve muitas decisões também. Então, acho que também essa coisa do jornalismo foi bem interessante para a minha formação como cineasta. Então, eu ganhei alguns editais de roteiro, né, lá em Recife, de curta-metragem, também um concurso do Mink, que é um filme sobre o Zé Dantas, que é um compositor, que acho que, talvez, não, daqui a pouco. Mas o que eu vou passar para vocês vou passar 2 filmes, 3 na verdade, trechos de filmes que brincam justamente com essa questão da interseção entre os gêneros. E como o documentário e a ficção, eles não estão tão longe assim, a gente pode também tentar juntar eles, né? Fazer deles uma obra só. Então, eu vou passar um pouco, Cristiano, passar aqueles 2 trechos do Homem da Mata, para a gente conversar mais um pouco. São 2 trechos bem curtinhos, né? Um de 1 minuto, outro de 3 minutos, para ficar melhor o texto, para exemplificar melhor. Esse filme é uma película de 16mm, ela foi digitalizada ano passado pelo Instituto Moreira Salles para uma mostra que teve lá em São Paulo. É bem legal essa cópia. É um filme em película, né? É um filme de 2004. Volta um pouco. Volta mais. Aí. É muito sofrido. O trabalhador sai de casa de 4 horas da madrugada, leva um lanche muito pequenininho para comer, quando dá meio-dia tá morrendo de fome. E na lavoura branca não, na lavoura branca ele come, tem o inhame, tem a batata, tem a macaxeira, come até feijão cru, sem cozinhar, mas está se alimentando. E na cana ele não pode se alimentar, cara. É muito difícil da cana. 10 meses de idade do trabalho, meu pai era muitos filhos, podia criar os filhos, a gente tinha que ajudar, sair de casa de madrugada para trabalhar. Tá bom, a cana eu vou pegar aqui mesmo, tocar de roupa aqui mesmo. Jogar a minha roupa aqui mesmo. Oi, adianta, me chama, meu Tá bom, agora eu vou trabalhar. Volta um pouco. Por aí, tá bom. Pode! Que vergonha, velho! Artista brasileiro que vai ser no roteiro filme brasileiro e americano. Vai ser lançado em filme para todos vocês assistirem. Muito obrigado. Tô contratado sim, assim. Pra fazer o quê? Todo tipo de serviço. Proteção. Proteção? De quem? De todo mundo.
E você, minha linda. E o nosso parceiro açude. Pega esse dinheiro aqui, vai. Vai lá com ele no cofre, lá dentro. Tá cheio de bandido. A casa tá cheia de bandido. Mariana, eu quero tirar uma dancinha com você. Não tiro dança, nem conversa com você. Me deixa passar. Quem é você pra me rejeitar? Eu vi você com aquele boy lá na cidade, traidora, volúvia. Vai dançar comigo agora. Saiam! Não fale assim com os meus amigos. São todos bem-vindos aqui. Sai logo desse seu bando de capazes. O que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui? Respeita a minha casa. Respeita a minha filha. Eu respondo pelo meu filho. Deixa ele se divertir. Ele sabe o que faz. Quem é você? Tu nasceu Johnny, pra tá dizendo que eu tenho que falar. Então, gente, esse filme, ele é um filme que eu fiz, acho que 12 tratamentos dele, né? Tratamento é você pegar um roteiro e refazer, né? E fazer de novo e tal. E essa cena da ficção, por exemplo, foi uma questão dele, né? Do Borba. Tanto que eu coloquei ele assim no roteiro também, junto comigo, e com o Guilherme Sarmento, que colaborou para inventar um pouco essa história da cena do bar. Até 6 meses antes de filmar, a gente não tinha essa cena, só que ele insistia comigo, o Borba, né, que é o personagem principal. Eu já tinha feito um documentário etnográfico mais simples, né, com ele, e ele insistia que não era, que o filme não podia ter só falação, que o filme tinha que ter uma briga, e essa briga tinha que ser por dinheiro ou por honra. E aí ele falava isso e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Eu podia só ter escutado e ter deixado para lá. Mas aí eu comecei a me convencer que podia ser realmente interessante fazer essa cena, e ficou bem legal, porque essa cena, na verdade, é um pouco um diferencial do filme, né? Uma cereja do bolo, porque ele é um filme que tem todas as referências que ele dizia também. Ao mesmo tempo, eu junto com coisas minhas, por exemplo, ele está vestido com a roupa, que é uma roupa de um canavieiro, só que é um canavieiro estilizado, com uma capa grande, então ali já é uma influência de quadrinhos, né? Aquele ali, na verdade, na minha cabeça é um super-herói canavieiro. Então, a gente criou esse herói, né? Então, ao mesmo tempo, eu cedi, criando a cena, né? Criando a sequência que ele pedia, e ao mesmo tempo, eu também coloco elementos meus, né? Dentro desse filme. A gente tem uma outra cena nesse filme também, que a gente ia filmar com ele no centro do Recife, e eu pensei só em colocar ele andando e falando que queria morar na cidade do interior do que em cidade grande e tal. Mas ele levou a roupa de Mateus. Mateus é aquele personagem no comecinho, que é um cavalo marinho, né? Uma brincadeira, ele é um palhaço. E aí ele levou, e aí a gente estava no centro filmando, e ele disse: eu posso vestir a roupa de Mateus e sair batendo na porta das lojas, e como se eu estivesse pedindo emprego, e aí aparece alguém e me dá um emprego.
Aí eu, poxa, será mesmo? Aí arrumamos, falando com um continuista, uma pessoa da equipe, e aí vamos fazer essa cena, você dá um cartão, não sei o que, meio que inventando na hora. E filmar em película, né? Então é tudo caro, a película. E eu me lembro muito bem do produtor olhando para mim um pouco antes da gente começar essa primeira cena, né? Meio inventada na hora. E ele vai dizer assim: Antônio, será que isso vai dar certo? Então, assim, a gente também tem que lidar com as desconfianças, né, da equipe e tal, e encarar mesmo. Às vezes não dá certo também, não é sempre que isso acontece. Mas quando dá certo também, né, você ouvir a sua voz interior, que não é uma voz interior sua, é como se fosse uma voz interior do filme mesmo, sabe? Como se o filme pedisse. O tema do filme, né? Pedisse. Por isso que é muito bom você ter um tema definido, bem claro na sua cabeça, porque a partir daí, de certa forma, você vai andar junto com o filme. É mais ou menos isso. Falar um pouco de roteiro em especial, né? Durante muito tempo, o documentário, as pessoas achavam que nem precisava ter roteiro, que era, você tinha um tema, você ia atrás. Até hoje se faz filmes assim também, mas é muito bom que você tenha um roteiro, que você pense antes, né? Que você tenha a coisa mais definida na sua cabeça. Mesmo que esse roteiro só seja uma equipe de 2 pessoas ou 3, mesmo que ele não tenha sido escrito, que seja uma coisa muito pequena, um casamento, uma filmagem de um casamento, vamos dizer assim. Mas ele está na cabeça da pessoa, entendeu? Ele tem que estar com alguma ordem. Se você vai filmar um casamento, é mais simples. Primeiro você chega, você vê enfim, a festa, né, de uma forma geral, você faz um plano geral, vamos dizer, vê todo mundo, depois você vê mais algumas pessoas. O clímax vai ser a hora do parabéns, né? Então isso já está mais ou menos definido. Você nunca vai filmar um casamento, nem ver um evento que você começa com parabéns e depois, enfim, é sempre um padrão, né? Como se as histórias, elas pedissem também, né? Elas têm sua voz, né? Sua força, mais ou menos isso. Então, para a gente escrever, fazer um filme, esse primeiro passo é essencial. E é muito simples, porque um roteiro, ele não é nada complexo. O roteiro, ele tem duas situações. A primeira, você pode escrever em colunas, laterais, mas, enfim, basicamente é o seguinte. Num texto você vai dizer o que acontece, quem está lá, o que acontece, em que lugar acontece as coisas, de forma fria, não é um romance, você não vai precisar ficar procurando palavras bonitas, nem deixar aquilo. É muito simples. Falar dessa cena de Borba andando no canavial no começo, né? Seria Borba anda no canavial a caminho do trabalho. Enquanto caminha, comenta sobre como é o trabalho no canavial. Só. Né? No caso do documentário, eu coloco, a primeira parte você descreve a cena, e na segunda você coloca o que vai ser colocado de áudio. Então, eu colocaria depoimento de Borba com trilha sonora, ou sem, depoimento de Borba com som ambiente. Mas é basicamente isso. Então, é uma coisa bem simples, que não tem nenhum segredo. A gente, na reunião presencial, eu posso dar um modelozinho para ficar um pouco mais simples para vocês, mas ele é essencial. E, por exemplo, se eu fosse descrever aquela cena dele caminhando em direção ao trabalho, eu também colocaria, ao fundo vemos um canavial e uma mata, né? Eu podia já colocar isso. Então, vocês veem, por exemplo, que aquela cena, ela tem um canavial baixinho, um canavial mais alto e uma mata por trás. Ali a gente não chegou e, no acaso, eita, vamos filmar aqui que tá bonito. Não, eu andei bastante pela região para achar. Eu primeiro queria achar apenas um lugar que tivesse uma mata, um canavial e uma mata de fundo. Mas aí eu achei aquele lugar que, além de ter um canavial, tinha um canavial baixo, um canavial alto. Ou seja, na filmagem você dá
A escolha do local que você vai filmar, que você vai colocar no roteiro, já é bastante importante e está dando muitas informações. No cinema a gente não pode perder tempo, entendeu? Tudo tem que estar informando, assim, enfim. Eu poderia ter colocado ele falando sobre isso dentro de casa, com uma parede branca atrás. Mas aí eu ia perder esses elementos todos que eu tenho, entendeu? Por que uma mata? Porque antigamente aquilo ali era tudo mata. O nome do filme é O Homem da Mata, né? Então, seria esse motivo. Você tem que ir já no roteiro, né? Escolher um lugar legal, pensar como é que vai ser essa entrevista, para poder dar uma dinamizada, né? Essa opção, por exemplo, né? Quando você está caminhando com ele e tal, estava ali dentro de uma Kombi, a câmera dentro de uma Kombi, a gente só empurrava a Kombi, né? Para o motor do carro não fazer barulho, etc. Então, só escolher isso já é importante para o seu trabalho, para o roteiro de vocês, né? Para o filme de vocês. Então, é isso, assim, a gente não pode perder tempo, principalmente quando é um curta-metragem, né? A gente, na verdade, não tem curta-metragem não. No longa-metragem, que você vai ter que prender a atenção das pessoas por 1h30. Então, isso é mais importante ainda, que você esteja muito, sabe, sempre certinho e trazendo elementos para que o filme fique o mais diverso, informe mais e mais divertido, enfim, né? Você, não sei, eu imagino que você comparar, fazer uma entrevista dessa, que você tem um canavial, uma mata, depois o plano vira já para um canavial queimado, né? É muito mais rico do que você simplesmente entrevistar ele em algum lugar falando sobre como o trabalho é ruim. Vamos passar agora um trechinho do Poeta Urbano, que é um curta-metragem, certo? De ficção, baseado em fatos reais, mas é uma ficção, tá? É uma história contada. Já falo com vocês, vamos passar aqui. Cecília. Pô, o Urbano foi legal nessa, velho. É importante que Sem grana, tá? Desculpa, eu não gosto de poesia. Acabei de pagar a conta. Então, primeiro pegado. Só tô aqui da passagem só. Tô lisa, quero não. Beleza, deixa da próxima aí. Mas já tá bebendo viado aqui. Vai, nem eu sei. Não. Como dedicar a vida ao ofício da criação poética e ao mesmo tempo providenciar tão aclamada sobrevivência, se são coisas tão antagônicas? Lá para frente do filme, né? Só gente bonita e gostosa. Que seja inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil. Nunca vou esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil. E bem sabendo que é inútil. E que seu sentido não será sequer pressentido. Fazer. Porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer direto ao leitor: ninguém, que o feito foi para ninguém. João Cabral de Melo Neto. Não me olhem desse jeito, com esses olhos de televisão. O poema é pouco contra os militares e suas armas mortais, contra a igreja
de seu Deus profano. Onde tem boi, tem fome. Gado cercado, gente fora do pasto. Morrem amigos nas favelas, enquanto a elite eterniza inigualável bacanal, deixando as telenovelas a educação que precisa esta ordem social. Para cuidar da sua vida, diz o dito popular, quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba era coisa feia. Mas meu avô falou, saravá! E Sara foi e viu brigas e mais brigas, intrigas em Brasília, na cúpula do poder, na hora de comer. 3 homens de mãos dadas têm a largura de um rio. Qual o seu alto flagelo? Você mente, sente medo, ódio, rancor, vingança, ciúme doentio, é corrupto, hipócrita, traidor, destrói. Rapariga, cafajeste, qual o seu alto flagelo? O sol nasceu para todos, e o mais sabido vai pela sombra. É que sou, valeu. Só me interessa, meu amor, por ti, que a água pura de beber, nem o meu silêncio. Porque meu silêncio é alma. Porque meu silêncio é alma, porra! O meu silêncio é alma! Quando Milena fala dos homens que comeu durante a noite, é a única voz soante nesta grande repartição, onde todos falam do filho drogado, do preço do pão, sem a voz de Milena. O café desce amargo. Aí esse filme, né, é um pouco o oposto do Homem da Nata, né? Eu tenho lá eu tenho um documentário que eu utilizei aquela cena de ficção para tentar contar melhor a história dele. E nesse filme é uma ficção, né, que ele está todo posado e tal. Vocês podem perceber quando ele está recebendo as negativas, né, logo na primeira cena que eu mostrei, que ele começa a ouvir, não, já comprei, só estou com dinheiro para pagar a conta. Tem várias desculpas, né? Só que está em um movimento só, ele está ouvindo várias desculpas. Então, assim, não está acontecendo aquilo na real, né? Mas eu estou dando um jeito de, em pouco tempo, contar a quantidade de desculpas e negativas que esses poetas podem escutar. Entendeu, gente? Então, também na ficção, né, a gente tenta juntar isso tudo naquele tempo curto. Então, esse filme é baseado em fatos reais, o poeta urbano, mas em um dia acontecem várias desgraças na vida dele que eu catei da história de 2 poetas diferentes. Tipo, tem uma cena que o cara puxa uma arma para ele, né? Então não é todo dia que esses poetas vão vender jornais de poesia e as pessoas apontam a arma para ele. Isso aconteceu uma vez em 20 anos. Mas no filme a gente tenta juntar tudo, sabe, que é interessante no mesmo momento. Então a gente tem, por exemplo, essa sequência do recital, né? Ali é uma ficção, mas o personagem está ali e todo mundo está ali espontaneamente, né? Filmando. Eu não conseguiria essa espontaneidade se eu ficasse parando as cenas e tudo. Então aquele recital ele funcionou mesmo e aí a gente só fez o trabalho de gravar. E os poetas também tinham cachê, né? Vários poetas tinham cachê, então, mas a gente não parava a cena, a gente deixou a coisa fluir com naturalidade. Entenderam, gente? Como a gente pode misturar essa ficção, né, com o documentário dentro do filme também. A gente tem esse espaço para fazer essa brincadeira, certo? Depois eu falo mais nas reuniões presenciais, eu dou mais um toquezinho no roteiro, tá, gente? Mas eu queria concluir, que já está acabando, dizendo que é isso, o roteiro é o começo de tudo, né? É a base onde a gente vai partir. Ele é uma coisa muito simples de se escrever, ele é talvez mais complicado de se pensar, saber as várias possibilidades que a gente tem de fazer, mas ele é uma coisa sem nenhum
nenhum bicho de 7 cabeças, principalmente a sequência das sequências, né? Tipo, sequência 1, fulano anda no canavial, sequência 2, fulano fala sobre não sei o quê. Então, a gente conseguir fazer isso com o roteiro de vocês nessa nossa reunião presencial, a gente já consegue adiantar bastante coisa, saber vocês pensarem em cenas, possíveis sequências, né? Sequência é a unidade do filme, né? A cena é nesse caso, sequência, vida para o canavial, desculpa. Agora, no caso do poeta urbano, sequência do recital, né? Sequência é um pouco essa unidade. Depois eu falo com mais calma, tá? Vou chamar o Joaquim agora, para dar uma mensagem. Obrigado. Boa tarde, eu sou Joaquim Castro, diretor, montador, roteirista e produtor. Primeiro, queria agradecer o convite do Cris de estar aqui com vocês. Adorei ler os projetos, né? Esses embriões. E fiquei encantado, né, com meus parceiros aqui, conhecer o trabalho deles também e espero contribuir. Eu trabalho com cinema há mais de 20 anos. Comecei lá nos anos 2000, paralelo à faculdade. Eu fiz faculdade de rádio e TV em São Paulo, mas paralelo à faculdade na época da democratização do cinema, porque era completamente elitizado, né, na época da película. Então, nos anos 2000 começou as câmeras digitais e um acesso maior para quem tem menos dinheiro, né? E aí eu me juntei com uns 5 amigos e a gente, com a ajuda dos pais e dos nossos trabalhos, né, porque eu trabalhava de assessoria de imprensa, fazendo clipping e tal, a gente se uniu, comprou uma câmera e esse amigo, a partir dessa câmera, ele fazia geografia e teve a ideia de fazer um filme chamado Estrada das Vidas, que é um filme que se passava pelo Tocantins, e ia registrando de forma talking head o quanto o progresso, o quanto a estrada, a metáfora era o seguinte: Estrada das Vidas, né? Lá era um grande sertão, o Tocantins é o estado mais novo do Brasil e tal, e aí a estrada que vai chegando vai trazendo progresso e como era para essas pessoas essa chegada, né, de tudo. Foi um filme que a gente ganhou um edital na época de finalização também, fizemos em película, então foi um processo de passar da câmera digital para película na época, e foi a primeira experiência de montagem de longa, isso em 2006, eu acho, 2007. E é um filme que ele é talking head, como o Antônio disse, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, né? Por exemplo, um dos maiores documentaristas brasileiros, ele trabalha só com talking head, basicamente, que é o Eduardo Coutinho. Mas, depois disso, a minha produtora foi destrambelhando, cada um foi indo para um lado, e eu, muito certo de fazer cinema, eu entrei num estágio na TV Cultura, e trabalhava num programa de curtas-metragens, né, o Zoom, que não existe mais. E eu tive o privilégio de, como estagiário, viajar ao Brasil fazendo câmera e entrevistas nos festivais de curtas-metragens, né? Então, eu tinha a produtora, trabalhava na TV Cultura e estava fazendo faculdade. Nesse qual eu trabalhava de assessoria de imprensa, então, uma doideira, né? E ainda ia pra balada direto, forró, segunda, aquela juventude, né, fogorosa. Esse filme, o TO 255 Estrada das Vidas, foi uma escola, porque a gente já tentou trabalhar com poesia no filme e tal, mas os primeiros filmes são a grande escola, né, para você dali partir para outros passos. A produtora foi acabando e aí eu fui, nesses festivais de curtas que eu cobria com a TV Cultura, eu conheci um cineasta chamado Sérgio Bernardes, no Rio de Janeiro, fiz uma entrevista com ele e fiquei completamente apaixonado. Ele fez um filme chamado Tamboro, para todos, sem exceção. É um filme que não foi distribuído nos cinemas, mas que na época a gente ganhou o Festival do Rio de melhor filme, melhor montagem.
Eu acabei trabalhando nesse filme, fui morar com ele no Rio de Janeiro, morei 11 anos no Rio de Janeiro. Quando a gente terminou o corte final do filme, é um filme que ele já fazia 13 anos, eu entrei no último ano da montagem, a gente terminou o corte final, eu coloquei a dedicatória para a família dele e, eu comecei a plasmar, tipo, lágrimas caindo, assim, eu teclando e lágrimas caindo no teclado e tal, enfim. Aí, na noite seguinte, ele morreu, né? A gente terminou o filme e ele morreu, tipo, na noite que a gente terminou o filme. Uma história muito doida. E aí eu fiquei órfão, porque, assim, o Sérgio era a minha base de tudo, um grande mestre, e ele me ensinou muito de montagem, né? Muito de montagem, do quanto a gente pode ousar também, ter coragem, né? Arriscar. E esse filme Tamboro é um documentário que tem pouquíssimas entrevistas, e são entrevistas muito precisas, assim, poucas falas potentes, né? E é um filme todo que ele filma o Brasil inteiro, é um dos filmes mais bonitos da história do cinema brasileiro e pouquíssimo conhecido. E aí eu fui trabalhar com a Paula Gaetan, que era viúva do Glauber Rocha. Nossa, eu comecei a trabalhar com diversos cineastas, um muito diferente do outro, como montador, né? O Joel Pizzini, é um pessoal de um cinema de invenção, ou de um cinema bem criativo, assim, como a Fernanda disse, o documentário é um dos lugares que a gente pode experimentar mais, né, também. Quer dizer, acho que até a ficção também, porque a gente não arrisca tanto na ficção, mas o documentário ele tem, na essência dele, materiais de diferentes fontes, e isso já é, né, você está unindo universos muito diferentes, né, e aí, a gente, nesse processo de ter trabalhado com diversos diretores, fiz um filme sobre o Ney Matogrosso, trabalhei também com o Eric Rocha, fiz um filme sobre o Jades Macalé, eu tenho um trabalho de câmera também, e para viver de cinema, que sempre foi meu sonho, né, viver de arte, é tão difícil assim, minha família super dura e ninguém é artista. Foi um processo muito intenso para mim, né? E então eu fazia câmera, fazia várias coisas para tentar viver de arte. E a irmã do Eric chama Ava Rocha. Ela é cantora, tem um trabalho maravilhoso. E ela me convidou para ir para Canudos, porque o Teatro Oficina ia apresentar Os Sertões, que é uma peça épica, assim, lá em Canudos. E Kim, você não quer ir comigo? Eu falei, vou. Aí fui fazer câmera. Então, assim, para viver de cinema, eu encarei encaro até hoje, vídeos de teatro, curtas-metragens. É isso, é muito difícil viver, né? E o montador está num lugar, eu acabei me tornando diretor também por conta disso que eu vou falar agora, que é uma super dica, assim, né? A gente, como montador ou como ator, né, é muito difícil você ficar esperando alguém telefonar para te convidar para fazer um trabalho. Que lugar é esse, né? Poxa, eu não tenho esse privilégio de ficar esperando alguém me convidar. Quando você está começando, então, sem currículo, ninguém vai te convidar, né? Então, assim, uma das missões como artista hoje é a gente tentar se autoproduzir, de alguma forma, né? E esse laboratório nosso, eu acho importante isso, assim, são histórias que eu gostei muito, né, de todas, e essa força da gente se autoproduzir, né? Então, a minha história no forró, que eu ia também na adolescência e tal, eu tenho uma amiga que é a Mariana Aidar, que eu conheci ela no forró, cantora, e eu morava no Rio nessa época, eu trabalhava com esses diretores, ela me chamou para filmar um ensaio do Dominguinhos, que ia ser homenageado no Prêmio Tim, e aí filmei lá o ensaio, foi a coisa mais linda, e ela levou esse projeto, eu queria muito trabalhar nesse projeto, né? Mas eu só fiz essa filmagem inicial e ela sumiu. E depois de um tempo, ela me procura e pergunta se eu gostaria de ver o filme, como tá, e o filme tava uma porcaria, tipo, muito ruim,
Porque é isso, filmaram, como o Antônio disse, ele numa parede branca, eles tiveram a péssima ideia de fazer tipo delegacia de polícia, que deixa o cara sentado numa mesa, tá todo mundo fora, ele só escuta o áudio, uma coisa tenebrosa, assim, sabe? Eu falo, porra, que coisa doida, né? E aí eu falei, bom, eu sei montar esse filme, inclusive porque é um filme que tem tudo a ver com a história da minha vida, né? Só que eu falei, a gente para isso vai precisar reabrir a pesquisa do filme, vamos pesquisar muito mais material. Eu já tinha tido a experiência de ter trabalhado com esses diretores, né, que são diretores importantes do cinema brasileiro. Vamos reabrir a pesquisa, vamos fazer o roteiro de novo, vou decupar tudo de novo. Enfim, começamos o filme do zero praticamente. E esse processo foi maravilhoso, porque o Antônio comentou na fala dele da questão da ficção e do documentário, né? Então, nesse documentário do Dominguinhos, eu fiz uma proposta da gente rodar em Super 8 a infância dele, que é muito difícil de retratar, né? Não tem material de arquivo do Dominguinhos criança, vai ter uma foto ou outra, tal. E aí a gente, em São Paulo mesmo, achou uma rua de paralelepípedo, o Super 8 tem uma textura, né, sabe, aquela película velha que você fala, porra, isso é antigo, certamente, né? Então a gente usa desse artifício, não sei se é artifício a palavra exata, para conseguir tirar essa coisa do Talking Heads, ou de trazer uma poesia para a obra e que envolva, né, o espectador. Eu, como montador, eu amo um fluxo intenso. Tipo, eu gosto. E às vezes a intensidade está no vazio e no tempo, numa duração longa. Não estou falando de intensidade e velocidade, né? Às vezes, intenso é uma coisa que é meio difícil até para o espectador, às vezes, muitas vezes, né? E o Dominguinhos tem um início do filme que é todo você se ambientando com o espaço que ele nasceu. Então, uma das coisas importantes do documentário é você estudar muito, né, a sua personagem, né? Então, no caso do Dominguinhos, eu fui tão... Eu sou meio adicto, né, com as coisas que eu faço. A montagem é um processo muito obsessivo para mim. Então, eu tenho, tipo assim, no filme, depois vocês podem assistir, acho que está na Prime Video, o Dominguinhos. Todos os pássaros que eu uso no desenho de som do filme são pássaros da região, sabe assim? Então eu tive um grau de pesquisa e de cuidado, porque, né, Deus está nos detalhes, é tipo isso para mim, assim, tipo, Deus está nos detalhes, ninguém vai saber, se eu não conto ninguém sabe, mas, cara, aquilo cria uma aura e uma atmosfera com certeza muito potente pro trabalho, sabe? Então ele começa numa ambientação toda que eu pensava assim, o espectador está na cidade, correndo, chega no cinema, senta e pum! Os primeiros minutos do filme é para ele tirar aquela pressa, tudo aquilo e entrar nesse processo, né? O filme do Dominguinhos, ele gerou também essas playlists, porque o que aconteceu? Eu, nesse trabalho de documentário mais autoral, criativo e tal, eu fui bem radical nas coisas que eu não quis no filme. E a gente produziu encontros musicais com o Dominguinhos também, além de retrabalhar imagens de outros filmes no filme do Dominguinhos, porque, por exemplo, tem uma cena que o Dominguinhos, o Luiz Gonzaga é convidado para ser padrinho de casamento do Dominguinhos, né? E ele não aceita, fica puto, porque o Dominguinhos teve um filho com 18 anos e tal. E tem um filme de um cineasta chamado Rogério Sganzella, esse filme chama Sem Essa Aranha, que ele filma com o Luiz Gonzaga uma cena antológica, e muito no quintal de casa, assim, sabe? É uma coisa extraordinária. E aí eu fiz uma costura de um filme que o Dominguinhos nem aparece, mas que parece que você está no casamento dele e que o Luiz Gonzaga é padrinho do casamento dele, sabe? Então, é uma liberdade poética, artística, de você reinterpretar, como a Fernanda disse, né, diversos materiais para uma nova realidade, dar um novo sentido, né, para o trabalho. E
muitos dos encontros musicais ficaram de fora, porque o filme tem que ter 80 minutos. Não dá para colocar 3 músicas gravadas com o Gilberto Gil, que a gente fez com ele mais velho. Vou ter que escolher uma. Pá. Meu, pra vocês terem noção, do Gilberto Gil não entrou nenhuma que a gente filmou. Eu usei uma de arquivo que a gente achou que tinha tudo a ver, porque era no momento que o Dominguinhos foi para a Europa. Então, assim, isso gerou um material extra que ficou de fora, que eu dei a ideia de a gente não deixar na gaveta esses materiais maravilhosos. Pô, vamos montar todas essas músicas e criar uma playlist para o espectador e desdobrar esse longa em outros subprodutos. E esses subprodutos, hoje em dia, têm 3 milhões de visualizações, sei lá, um tem 61 mil, ao todo acho que o projeto tem 3 milhões, ó, esse aqui tem 3 milhões de visualizações, é 1.000 milhões, sei lá, milhões, né, quando é mil. É, tipo, um negócio que as pessoas assistiram muito mais isso do que o filme, né, enfim. Só para contar um pouco da história, se quiser mostrar o trailer do Dominguinhos, o trailer eu acabei fazendo também, e editar trailer é uma missão que é muito importante, um profissional, e eu não sou um profissional do trailer, né? Você de lá, no sertão, lá no cerrado, lá no interior do mato, da carinha do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem me ver contrariado. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Finge agora eu era o seu peão, é duro ficar sem você. Parece que falta um pedaço de mim. Só quero ver todo mundo dançando forró. Só quero ver todo mundo dançando forró. E no rolê deixo mais atenção no forró. E então vai estar tudo bem, é melhor. Só quero ver todo mundo. Bom, é um trailer de 10 anos atrás, né? Hoje eu vejo, nossa, então dá pra ver que eu que montei, que não foi um especialista, né? Sim, mas, enfim. Ele já mostra um pouco essas imagens Super 8, tipo do Cacto, né? Que foi a gente que filmou, com muitas imagens de arquivo, da história do cinema brasileiro, porque, nossa, eu virei um pesquisador, né, hoje. Então, os trabalhos que eu entro como montador, eu acabo fazendo uma pesquisa sempre, e nos últimos 3 longas eu estou assinando, inclusive, pesquisa, porque a montagem é a cozinha do cinema, né? Então, termina todo o processo de filmagem, o trabalho de todas as pontas, você recebe tudo aquilo, né? No caso do documentário, a gente raramente tem um roteiro pré-estabelecido que a gente vai seguir, porque tudo mudou, né? O roteiro é fundamental no documentário, para o início, para você ganhar o edital, o processo, mas depois dificilmente você consegue seguir o roteiro na montagem, né? E uma das coisas fundamentais da montagem é o trabalho de som também, né? É isso que eu estava falando dos pássaros, a gente trabalhar os sons, pensar os sons. Então, às vezes, o diferente traz uma intensidade e coisas que tiram o espectador
do senso comum e fomenta muito, né? Então, eu posso citar diversos exemplos. Por exemplo, tem uma cena que, lá no Tamboro, nesse filme, que o cara tá andando num cerrado super árido, só que a gente tá ouvindo o som de uma baleia cantando, sabe, de fundo. Então, você, cara, é um momento que você pode criar magias únicas, né? O mar não necessariamente precisa ter o barulho do mar. Você pode estar ouvindo só o tring-ling de quando o vento bate naqueles negocinhos que fica em casa, sabe? Os sinos, enfim. Essas coisas vão tornando o filme mais, né, criativo, potente, mais experiencial, né? Eu acho que trazer umas experiências é muito importante, né? E aí, o Dominguinhos, aí o que acontece? Nesse processo de montagem que eu entrei como montador, eu acabei virando diretor, porque eu trouxe todas essas resoluções de como fazer esse filme ficar um filme bom, né? E o filme ficou com um resultado muito bonito, que fez 10 anos agora, a gente exibiu ele novamente e ele tá super atual, ok, assim, sabe? E aí o meu segundo longa-metragem veio a partir da minha relação com o Teatro Oficina. É um filme que a Companhia Teatro Oficina tem 60 anos de história, tudo documentado. Então eu tinha de fotografia, película, Super 8, Hi-8, toda a história do digital. É meio que a história desse filme é a história do audiovisual. A gente passa por todas as bitolas, que são os tipos de material audiovisual, né? E super complexo você deixar um filme orgânico com tantos materiais de diferentes raízes, né? E aí, como organizar esse material? Porque o Teatro Oficina é um baú sem fim de material de arquivo. Pra vocês terem noção, essa peça Os Sertões, ela acontecia em 5 dias seguidos. A peça tem uma duração de 5 horas por episódio. Então, né, seriam 5, 10, 15, 20, 25 horas. Só que são 4 câmeras filmando ao mesmo tempo. Então, sabe, bom, enfim. Como que a gente solucionou nesse caso? Né, junto com pesquisa de fotos, aí juntamos tudo. Um caos. Bom, vamos separar por décadas. Então, assim, primeira década da Oficina, pá. Segunda década, foi a forma que a gente encontrou para, né, ir conseguindo organizar o material e montar a estrutura. Só que a nossa ideia é que a estrutura não seja cronológica também. Porque, poxa, né, a montagem, muitas vezes é bonito um filme que acontece todo cronológico, mas também é um desafio você tentar novidade, né? Não é novidade, porque isso não é nada novidade, mas tentar algo que dialogue passado, presente e futuro, porque eu nem acredito nesse Cronos, né? Eu acho que a gente está aqui agora, mas com toda a nossa ancestralidade, nosso futuro aqui nesse momento. Então, até esse conceito de passado, presente e futuro é algo, né, questionável, eu diria. Então, e o cinema como sonho, a gente pode sonhar mesmo. E a montagem é esse lugar, né? Então, a gente pode criar montagens temáticas, né? O Zé fez uma peça, o Teatro Oficina fez uma peça em 2018 que falava do momento dos anos 60. Então, esse material que é colorido está em diálogo com esse material, né, lá dos anos 60, preto e branco, porque é o assunto que está montando eles, né? E não necessariamente a época que ele foi filmado, ou, entende? Então, isso é uma outra coisa importante do processo da Oficina. Foi super complexo, porque tem uma fala que eu acho que é uma direção maravilhosa, do Alberto Cavalcanti, um cineasta, né, muito importante da história do cinema brasileiro, que ele fala assim: se você quer fazer um filme sobre os Correios, não fale sobre os Correios, faça um filme sobre uma carta, né, sabe? E aí o nosso desafio com o Teatro Oficina era esse. Porra, esse filme é com direção por Lucas Velinski.
Pô, a gente quer fazer um filme sobre teatro oficina, 60 anos de história. Aí todo mundo falava, meu, é impossível vocês fazerem esse filme, vocês precisam escolher um recorte. É impossível, impossível, impossível. E aí a gente escolheu o recorte. O recorte é o quê? A sede do Teatro Oficina, na rua Jaceguai, 520. Esse lugar de resistência. E esse filme é um filme que é um documento político de luta também, pelo território, porque ali sofreu até recentemente, né, especulação imobiliária, o Silvio Santos querendo construir torres ali de 200 andares, 3 torres. Então é um filme que tem também uma urgência de uma luta política. Eu acho que a maioria dos filmes, né, você vê a obra da Fernanda, do Antônio, né, um pouco que a gente viu, esse filme do Dominguinhos, por exemplo, eu quis trazer o homem nordestino, né, retirante, que chega no Sudeste, né, a ancestralidade dele indígena, que ninguém fala que o Dominguinhos é indígena. A gente vê, mas onde vocês já ouviram falar que ele é indígena? Ninguém ouve, né? Então, abordar essas coisas. No caso da Oficina também, é um filme de luta, um filme para a gente conseguir essa luta, mostrar a importância cultural que esse teatro tem. Porque a imprensa pega um cara como o Zé Celso e taxa ele como um louquinho. Esse é um louquinho. E o filme mostra o quê? Olha o que é o Teatro Oficina, o que é o Zé Celso, o que é a cultura brasileira, a importância dessa companhia para a história da cultura brasileira, para o nascimento de Caetano Veloso, para o nascimento de todos os artistas, né? E aí, esse ano a gente conseguiu que não fossem construídas torres e a gente conseguiu o Parque do Rio Bexiga, futuro Parque Zé Celso. E eu acho que esse filme foi um testamento, né, dessa luta também, para, né, trazer isso à tona. E aí, quer soltar o trailer, Cris, por favor? Só sabia que você está querendo, você está vendo? Você não está querendo, você está morto. Você deseja, você cria. E tudo que você cria, cria. Atenção, senhores passageiros. Então, é um filme inteiro feito de material de arquivo. O trailer, como vocês podem ver, não é tão bom também, foi a gente que fez. Por que eu digo que esses trailers não são tão bons? Eles até, artisticamente, são interessantes, mas o trailer, ele é outra parada. Ele tem que explicar o filme, sabe? Eu acho que esse trailer não explica tanto o filme e tal, né? Enfim. E um dos processos que foi muito duro para mim, difícil, é o meu último filme como diretor foi bem complexo, assim, porque também a montagem, a ideia do filme era o seguinte: a gente tinha um material desde 2016 acompanhando o Fernando Haddad, o partido, isso. E esse trailer foram profissionais que fizeram, vocês vão ver a diferença. E aí o diretor era o César Chalone, que é um grande fotógrafo, e ele fez Cidade de Deus, vários filmes importantes, só que ele é muito da ficção, né? Uma pessoa que é da ficção. E, às vezes, você não tem o jogo do documentário, então você pode querer fazer um filme, só que o material do documentário, você quer fazer esse filme, mas olha o documentário, olha o material está aqui. Esse é o material. Então não tem um filme que você está
zumbis andando na Faria Lima, olhando o WhatsApp. Não tem. Vamos fazer animação? Vamos, mas aí, tipo, puta, vai ficar muito breve. Cara, você, tipo, um estrangeiro, puta, maior complexidade, tipo, a animação tinha gente chicoteando. Fala, não, velho, nada disso, esquece. Quanto tempo eu tenho? Tá. E aí foi bem traumático esse processo, porque eu acabei virando diretor sem querer muito virar diretor. Eu tinha feito o filme com a Petra, o Democracia em Vertigem, que foi um filme que fez muito sucesso, e é um filme de luta também, porque na época a narrativa era que o Lula era o maior condenado da história, e o filme foi uma das primeiras peças que trouxe por A mais B os problemas da prisão do Lula, sabe? Numa época que ninguém estava falando disso. E aí a gente chegou ao Oscar, a gente foi pro Oscar com esse filme, tipo, nossa, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. O filme teve esse alcance, foi um processo muito interessante, que eu não tenho tanto tempo para contar, mas é um processo que foi uma montagem dividida em várias pessoas, um processo longo e muito interessante, assim. Eu acabei tendo a oportunidade de, sem falar inglês, e trabalhar em Nova York com um cara incrível que fez os filmes do Gus Van Sant, que é um cineasta que eu admiro muito e tal. Fui para França também, montar o filme na França e tal. Só, assim, tipo, com um pouco de vocabulário inglês, arranhando espanhol, mas na linguagem da arte, né? Artística. E esse trabalho, e aí, voltando à questão do som, no Democracia em Vertigem, eu fiz uma direção de todo o desenho sonoro do filme. O que é o desenho sonoro do filme na montagem? Então, assim, o documentário ele também tem um lugar de ficção total. A gente pode ter esse cuidado do som que a gente tem na ficção no documentário. Então, assim, só para dar um exemplo, cena 1 é o Lula no carro e um monte de fotógrafo que nem urubu em volta do carro tentando fotografando vários flashes, tal. E aí, qual o desenho de som que eu sugeri para essa cena 1? Ruído de carro interno, né? Então só ouve aquele ruído. De repente, fecha uma porta do carro na caixa da esquerda do cinema. Aí a outra caixa, porque a espacialização sonora do cinema é isso. A gente tem que pensar isso. Isso é estética. Isso é a coisa mais maravilhosa, que dá profundidade para o filme, né? Aí fecha a outra porta do carro lá naquela caixa de cinema. Fecha aqui. Sabe? E aí essa direção foi acontecendo cena a cena pro trabalho do Leslie, que é o cara que vai mixar o som, né? Então eu fui o cara que fez esse desenho sonoro e passou pro mixador esse som. Então a importância da montagem, porque o som ele cria estética, ele cria linguagem, cria uma forma, né? Então, por exemplo, o filme do Carnaval, né? A ideia do filme do Carnaval. Se a gente coloca o som do Carnaval, todo mundo curtindo, massa, mas se tá todo mundo curtindo e um som de, sei lá, trovão ou posso ser mais criativo, sei lá, uma música muito melancólica e todo mundo curtindo, criou uma fricção, criou algo que vai tá falando uma outra coisa. Isso é uma inquietação que eu queria colocar para vocês, que eu acho muito importante. Então eu vou mostrar o trailer feito por profissionais agora, desse filme, que eu acabei virando diretor, porque o filme estava meio perdido, assim, da direção, e aí a minha experiência no Democracia encontrou um caminho para o material, porque muitas vezes o diretor quer uma coisa e é isso, não é uma ficção, a gente não vai filmar mais. O material que tem é esse, a gente pode ser o mais inventivo possível, mas com o material que existe, né? Enfim, e aí... Eu acho que a campanha do Haddad, ela foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos. O ex-presidente Lula escreveu uma carta em que fala da injustiça de sua prisão e
dos motivos que o levaram a escolher Haddad para o seu lugar. Todo mundo gravando? Sim. Pedrinho, bate uma palma, por favor. Ele acreditava, no fundo, que o PT ia derreter com a prisão do Lula. Você acha que o PCdoB fechou? Mas a campanha pode ser importante para o futuro do partido se for bem feito. Quantas cadeiras o Brasil de Lula entrou? Por que você, branco de classe média, foi do mercado financeiro, tem 3 diplomas da melhor universidade do país, por que você não se filiou ao PSDB? Porque eu escolhi um outro projeto. A tendência do status quo é distorcer o que nós estamos propondo. O teu jornal vai fazer um editorial dizendo que eu estou propondo censura. Provavelmente no dia seguinte é minha entrevista. O PT e a Haddad prega isso para seu filho, olha. O chefe fake news está pululando. Eu não entendo por que a imprensa está só mentindo. A democracia está aí de pacote. É muita violência, né? Parece um pesadelo, né? Daqui a 4 anos nós teremos uma nova eleição, nós temos que garantir as instituições e talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da cidadania do que agora. Olhando nas ruas deste país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas. Não tenham medo, nós estaremos aqui. E aí, para encerrar, né, Cris? A montagem é um processo que eu estava conversando com eles, é um divã psicológico praticamente, né? Onde chega o diretor com o seu material, com todas as fragilidades do material, você vai ter que falar das fragilidades para ele, às vezes ele acha que é uma coisa que está tudo maravilhoso e é um problema o material, né? A comunicação é fundamental, você também fluir, né, na intenção do outro, então é um processo que pode ser muito colaborativo. Eu particularmente gosto de editar bastante sozinho, de ter um mergulho profundo no material antes de encontrar o diretor. Eu gosto de encontros esporádicos com o diretor, mas assim, levantar um primeiro roteiro sozinho, mostrar uma coisa, né, já mais maturada dentro da visão do diretor. E o que mais que eu posso falar sobre a montagem? E eu acho que a montagem, ela pode estar, inclusive, na questão que a Fernanda comentou, no argumento, no roteiro. A gente pode fazer sugestões, né, de ideias. Eu tenho muita dificuldade na escrita, né? Eu não sou uma pessoa que escrevo bem, mas eu tenho várias ideias, né? E eu ando usando bastante o ChatGPT também para construir cenas, né? É trabalhoso, porque a coisa não é dada, né? Mas quando a gente está num processo embrionário, que a gente não vai conseguir contratar ninguém para escrever para a gente não escreve bem, né? É uma ferramenta que dá uma possibilidade de uma certa autonomia no roteiro, né? Então, é isso. Eu acho que essa ferramenta está possibilitando a gente, né? A gente não vai fazer um roteiro todo com o ChatGPT, mas pelo menos a concorrer forte nos editais, eu acho que a gente tem condição, né? É isso, né? Então... Quer fechar, finaliza? E cinema é uma arte muito elitista, é difícil pra cacete, é uma luta louca, mas é muito prazeroso você fazer o que ama, né? Então o cinema foi a minha salvação, assim, descobri o meu ofício e não larguei nunca mais, mas é dureza, assim, não é viagens, o negócio é operário, é um trabalhador comum, assim. Mas não é comum por quê? Porque a gente, né, tá fazendo arte, falando coisas muito profundas e importantes para a sociedade, para a cultura brasileira, né? Não jogar só violência, iluminar também. Então, sabe, eu sinto que o filme do Dominguinhos, a gente joga luz para a cultura brasileira, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer.
Obrigado.